Olá, meus queridos buscadores, dando continuidade ao nosso vídeo dessa semana, onde a gente vai falar sobre autoconhecimento. Não é ser melhor, é sobre ser verdadeiro, quem realmente eu sou, né? Então a palavra já diz autoconhecimento. Então, para eu poder saber quem realmente eu sou, eu preciso mergulhar dentro de mim, eu preciso me conhecer, quem realmente eu sou. E a gente, quando nasce, a gente faz escolhas, né? Mesmo que inconsciente, a minha crença, e acredito que para mim foi muito útil essa abordagem. Por quê? Porque a gente vem com uma série de camadas de família, de traumas, de processos que a gente viveu na infância, de coisas que a gente presenciou, de que a gente viveu. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você possa mergulhar em você e ir limpando essas camadas. Eu digo sempre que é como se fosse uma cebola, né, em que a gente vai tirando as camadas que houve durante ao longo da sua vida, o período que você viveu. O que me levou para o autoconhecimento também foi uma experiência que eu tive muito jovem, onde eu trabalhava. Eu saí de uma grande empresa multinacional e fui trabalhar para uma empresa menor, e nessa empresa multinacional eu cheguei muito menina, eu cheguei com 16, 17 anos, né? Fiquei lá por um bom tempo e depois ela mudou para uma outra cidade em que eu não pude acompanhar, e aí fui para uma empresa pequena, e praticamente nessa empresa grande eu fui criada dentro dela. Então, assim, fui muito também mimada, fui muito poupada de muitas coisas, eu aprendi muitas coisas lá também, e já tinha muitas, digamos assim, regalias ou liberdades, né? E fui para uma empresa menor, mais familiar, mas só entre eles, cada um fazia um pouco de coisa, e eu fiquei por lá por um tempo e de repente eu fui despedida. E aquilo foi um choque muito grande para mim. E essa pessoa me disse exatamente por que ele estava me mandando embora. Aquilo foi um impacto muito grande para mim, foi muito forte. Eu ouvi aquilo com muita dor, né? Porque eu gostaria, eu precisaria trabalhar, eu queria ficar lá, mas até hoje eu agradeço a essa pessoa por aquilo que ele fez, porque me fez questionar a mim o que é que estava errado, o que eu precisava mudar, né? Eu tinha sido, digamos, uma criança mimada na empresa onde eu estava, né? Eu cresci lá dentro, então eu achava talvez que eu era a rainha da Coca-Cola, como a gente diz, né? E eu fui buscar a terapia. E nessa busca eu fui me conhecendo, fui tirando as camadas da minha presunção, das minhas dificuldades, dos meus medos. E a terapia me ajudou muito a me conhecer, a aprofundar cada vez mais em mim. Fui buscando várias técnicas, vários trabalhos em mim mesma. Então, o autoconhecimento traz essa grande pergunta: quem realmente eu sou? Qual é a minha essência, né? Então, hoje, eu posso dizer para vocês da minha experiência, que é a única, cada um tem a sua, né? Mas esse autoconhecimento me levou à busca do meu propósito, do que é que eu vim fazer aqui. E quando eu descobri qual era a minha missão de vida, fez toda uma diferença, fez um sentido para a minha vida, me deu uma grande força para poder ir cada vez mais avante e poder ver também que o autoconhecimento te traz uma grande chave. Qualquer coisa que acontece no externo, você não tem mais a quem culpar, a quem apontar, foi por causa disso, foi por causa daquilo. A pergunta se torna diferente. Por que é que eu atraí aquele tipo de situação? Por que é que eu atraí aquele tipo de pessoa? Aonde está isso em mim, né, que eu posso trabalhar? E isso, você trabalhando dentro de você mesmo, por incrível que pareça, parece não é mágico, mas os obstáculos vão se desfazendo. As pessoas que não fazem mais parte desse espelho seu vão se afastando, ou você mesmo você se afasta, naturalmente, porque não corresponde a quem você está se tornando. Porque o autoconhecimento é um contínuo morte e renascimento, às vezes muito duro com as provas que a gente passa, mas ele te traz várias ferramentas que podem te ajudar a sair e a desenvolver uma maior clareza sobre aquele obstáculo, sobre aquela situação, seja em campo for. Pode ser no profissional, pode ser no pessoal, pode ser nos relacionamentos,
pode ser sexual, pode ser de qualquer área da tua vida, porque você vai descortinando aquilo que está impedindo, daquilo que está impedindo a ser você quem é. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer realizar os seus sonhos, né? Então isso fica uma dica, porque ele não é, às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu não acredito, mas não acredito em quê? Você não acredita em você? Porque o autoconhecimento faz parte desse, é o ponto principal, né? Que é conhecer a você mesmo. Então, você tem que precisar cada vez mais acreditar em você, descobrir o seu potencial, descobrir também o seu lado sombra, e que só você pode transformar, nenhum outro. Nós não somos vítimas, nós somos co-criadores do universo, porque tudo está interligado. Nada está fora, tudo está dentro. Então, isso daí, eu já discorro em outros vídeos, que muitas vezes, a maioria das vezes, o espelho lá fora reflete quem você é. A pessoa que te ataca, ou a pessoa que é dura com você, reflete em você também, que é de onde está essa dureza minha? Onde está essa minha rigidez? Onde está esse medo? Então, é um descortinador que vai tirando as camadas que impedem de você reconhecer, conhecer e transformar, e conhecer principalmente a sua essência. E quando você começa cada vez mais a se fortalecer, a ver realmente quem você é, e para onde você está e para onde você quer ir, isso faz toda a diferença. Isso faz a própria libertação, né, de que você realmente é o co-criador com o universo. Então a pergunta é, o que eu estou criando na minha vida? Eu estou feliz? Aquilo como está me faz bem? Essas são perguntas básicas. E não está no outro. Ah, porque o outro me faz isso, ah, porque o emprego não é legal para mim. Mas não é legal por quê? O que está acontecendo? Esse obstáculo ou essa insatisfação está te mostrando porque não é mais aquilo que você gostaria de fazer? Não é mais o seu processo daquele momento do que você quer viver e já fechou um ciclo? Assim serve para as relações, assim serve quando a gente, por exemplo, está numa casa e ela perde mais o sentido, já não diz tanto para você, né? A vida é uma constante mudança, a vida não é estática, né? O dia e a noite, a sombra e a luz, hoje, amanhã, o ontem. Então, tudo está em movimento. Nós é que pensamos que tem que ser tudo igual o tempo todo, mas nós estamos sempre num processo de transformação e sempre num processo evolutivo, né? O maior olhar com mais carinho, abraçando também as nossas sombras, transformando ela, não se punindo, não se atacando. Então, é um ato também de amor autoconhecer-se. Às vezes o processo é duro, porque tem coisas que você não gostaria de ver, mas você vai ver e você vai se acolher e você vai poder transformar, porque você é o co-criador da sua própria vida. Então isso é uma coisa muito libertadora, que eu sugiro, que eu aconselho a vocês a mergulharem, porque cada vez mais vocês vão descobrindo qual é a sua essência, do quem você é, do que você quer, do que você não quer, né? E daquilo que você ainda quer desejar e quer construir na sua vida. E aí você tem foco, você tem determinação, você vai em frente, porque a gente já tem uma coisa muito forte, que é muito lá atrás, que é a questão do julgamento, né? Então nós precisamos trabalhar também esse julgamento que foi nos dado pelo externo, mas eu é que tenho que ver o julgamento comigo também, porque esse externo reflete o meu próprio julgamento. Então aí está um convite para esse mergulho, para essa libertação de quem você é verdadeiramente na sua essência. Um grande beijo no coração de vocês e apostem, porque vale a pena.